Começa agora, Juventude Maior. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Juventude Maior. Eu sou o Júlio Sena, estou de volta, primeiro programa de 2020 aqui para você, diretamente da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo, sim, estamos ao vivo com Juventude Maior, trazendo um tema que eu acredito que é um tema que está presente na sua vida. Para a gente saber, claro, você precisa participar do programa de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da comparação na vida do jovem. Mas é na vida de todo mundo, né? Desde a infância, passando pela juventude, na vida adulta e até mesmo entre os idosos. Quais será que são esses efeitos? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? De que maneira a gente pode lidar melhor com essa questão da comparação? Então, nós já te convidamos a participar do programa de hoje. Estamos ao vivo lá no Facebook da TV Mundo Maior, onde você pode mandar a sua mensagem. E para começar o programa, para que a gente possa se conhecer, criar aí até uma intimidade, me fala de que cidade e de que estado você está, ou até de qual país você é, para que a gente possa começar a interagir aqui no Juventude Maior de hoje. Antes de passar os próximos contatos, vamos apresentar o nosso convidado. Ele que é trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade em Ação e está quase se formando. Na verdade, só falta colar grau para ser um psicólogo. Felipe Pequeno, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Bom dia. Me formei agora, né? Então, esperando aí, vai virar de fato psicólogo, fazer colação de grau, tirar o CRP. Mas o conhecimento tá aí. Tá aqui já. Boa, é isso que importa, é isso que a gente vai trazer um pouco hoje. Felipe que também trabalha muito com mocidades, com juventudes espíritas, vários eventos, né, Fê? Uhum. Inclusive, acho que um ponto importante que é legal da gente trazer da experiência do Fê é a escrita de temários de eventos, né? Conta um pouquinho como que é isso. Eu comecei a participar das Comelespes em 2009, então ano passado fez 10 anos de evento. Só. E fiz 3 temários, né? Vindo participando, monitorando os eventos, vendo os temários, eu falei, tem umas ideias, vamos propor aí. E acabou 3 temários acontecendo Sim. 2 aconteceu, acho que no estado inteiro, né? Que foi de sexualidade e de sentimentos. Exato. Que foi unânime, né? Que foi nas 4 assessorias do estado, né? E o último que foi só aqui na assessoria de São Paulo. Boa. Para quem não conhece, né, temários são o documento, né, que traz um conhecimento ali, uma proposta de estudo para os eventos de mocidade. Então, o Fê fez aí alguns desses temários que foram estudados pelo estado inteiro de São Paulo e que foram temários muito bons, que são conhecimentos muito interessantes de levar para a juventude. Bom, tema de hoje, os efeitos da comparação na vida do jovem. Quer participar pelo WhatsApp? É facinho, é só você anotar o número aí, que é o 11 99643 3827. Ficou fácil de participar, né? É só mandar um WhatsApp, super tranquilo. Salvou esse número no seu celular, você manda uma mensagem e participa do programa de hoje. Bom, estamos já aqui ao vivo, esperando a sua participação. Estamos no Facebook. Vamos ver quem que está nos acompanhando aqui. Tem bastante gente. A Juliane Alves de Moraes, bom dia de Mogi das Cruzes. Elizabeth Batani, bom dia. O Enio de Itaperuna, Rio de Janeiro. A Elizabeth é de Salto, São Paulo. O Gabriel, querido Gabriel Quies. Bom dia, gente. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a Elizabeth Andrade de Iperó, São Paulo. Todo mundo aqui acompanhando com a gente o Juventude Maior de hoje. Fê, já vamos começar com a pergunta que não quer calar. Você já se comparou com alguém? E como você lida com isso? Eu acho que me comparo bastante para fazer uma autoavaliação. Sim. Né? Eu tenho o que eu quero, meus objetivos de vida, tenho meus propósitos pessoais. E eu vejo pessoas que já chegaram onde eu quero e tento ver como eles fizeram. Aí fico comparando. Putz, eu tô fazendo assim. Será que é melhor? É pior? Quais são os resultados que eu tô conseguindo? Quais são os resultados que as outras pessoas tiveram? E por que eles tiveram, né? Esse resultado. Mas aí você vê que é de uma forma, uma comparação
que a gente poderia dizer que é até positiva, nesse caso. Sim. Teve algum momento da sua vida que teve uma comparação negativa, que você viu uma pessoa e você se sentiu menos, assim, que sua autoestima foi lá no chão? Eu não consigo me lembrar agora de tão negativa assim, mas já teve, sim. Eu, né, não consigo pensar um contexto, uma história, mas Sim. já teve, sim. Tipo, por exemplo, eu fazia parte lembro de uma história que, tipo, eu estudava para medicina, né? Uhum. Fazia cursinho, tudo. Eu tinha um grupo de 5 amigos que a gente estudava junto. 3 passaram e eu e um outro amigo meu não passamos, né? Tipo, passaram na medicina na USP, que era mais difícil Sim. e tal. Então, essas comparações aconteciam. Tipo, mano, eu fazia nos simulados, eu tirava às vezes notas melhores do que eles. Mas no dia de fato, eles passaram ou não. Então, tipo, ficava, mano, por que eles passaram ou não? Eu passei. Isso aí acaba deixando a gente meio duvidando até mesmo da nossa capacidade, né? Sim. Principalmente esse ponto que você trouxe, que é um ponto que os jovens passam muito, que é o da escolha da profissão, é de você terminar uma faculdade. E a gente tem uma história interessante disso, né? Nós dois, nós nos formamos com Sim. quase 30. Eu me formei com 30 agora, mas você também com quase 30, Com né? 27 anos agora, formei. E a maioria dos meus colegas da faculdade terminaram com 22, que é a idade que eu entrei na faculdade. Olha só, a idade que você entrou, a galera já estava formada, estava de boa, começou a trabalhar, de repente emendou uma pós-graduação, um mestrado, algo do tipo, né? Isso é muito comum de acontecer e nós, né, que chegamos ali aos 17 anos, você está no 3º ano do ensino médio. E aí você olha para o lado, vários amigos falam assim, eu já sei que eu quero ser engenheiro, médico, advogado e por aí vai. E você? Você não sabe nem o que você vai fazer na semana seguinte. Quanto mais escolher a profissão da sua vida. Como que foi esse processo para você, Fê, quando você estava saindo da escola? Eu não sei quando, mas não foi, tipo, desde pequena, desde os 10 anos, sabia que queria fazer medicina, não era. Uhum. Mas quando eu vi, eu queria, porque eu gostava muito de ciência, biologia, química, essas coisas. Aí eu achava que medicina seria uma boa área. Aí eu fiz os 3 anos de cursinho e não foi. Mas aí eu depois entrei em biomedicina. Sim. Fiz aí 1 ano e meio, 2 anos de biomedicina. E eu gostava muito, só que a área de trabalho do biomédico não era a que me interessava. Sim. Aí dentro de uma pesquisa num laboratório lá na USP, sobre doenças neurodegenerativas, eu conheci uma psicóloga lá que fazia uma pesquisa sobre isso e ela fazia 2 coisas que eu queria, a parte clínica de atuar com pacientes Sim. e a pesquisa científica clínica, né? Com desenvolver tratamentos, técnicas e tal. Então, eu acabei, então eu vou fazer psicologia porque tá sendo melhor do que a parte do biomédico, que só tem uma parte, né? A psicologia Boa. eu consigo juntar os 2 que eu queria. Mas você precisou ter essa experiência primeiro, né? Pra aí Sim. sim, putz, é isso aqui que eu quero fazer. Agora, tem um período na nossa vida, que é o período da infância, que é muito comum que os pais, às vezes até os familiares, né? Tio, vó, avô, etc., eles acabem nos comparando. Então, compara a gente com o filho da vizinha, né? Com o seu primo, sua prima, que faz alguma coisa extraordinária e você não faz. Ou mesmo, às vezes até pior, né? Com o irmão. É o irmão mais velho, é o irmão mais novo e tudo mais. O quanto isso prejudica, Fê, o desenvolvimento social e psicológico dessa criança e os resultados, né, que isso pode gerar no futuro? Acho que a boa resposta sempre depende, né? Aquela começando clássica. Depende de como é feito. Se tá fazendo para, tipo, ofender, inferiorizar Sim. aquela pessoa, aí já, né, é prejudicial, obviamente. Mas, tipo, colocar como uma motivação, de como é feito isso, né? Para uma motivação, para empenhar, tipo, olha só, é possível, né? E, óbvio que tem que se avaliar aí tipo, os contextos total, né? Claro. Social, financeiro, tudo. Pra fazer uma boa comparação, né? Mais digna. Para que não seja algo que deixe essa criança fragilizada também, né? É Sim. muito comum, e aqui não cabe não um juízo de valor, assim, dos pais. Os pais estão errados, mas talvez eles desconheçam os resultados disso, né? O quanto essa atuação na vida do filho pode tornar, por exemplo, na adolescência ou até na idade adulta, essa pessoa não tenha uma autoestima. Tem uma baixa autoestima, né? Sim, mas
Muito engraçado que a gente compara nossos pais também, né? Tipo, entre os Ah, nossos é pais. verdade. Tipo assim, e, tipo, a gente brinca que, tipo, mano, mãe tem discurso pronto, né? Toda mãe tem ali o mesmo discurso, mas é difícil elas fazerem aquilo que elas não sabem fazer. Elas Sim. aprenderam assim, viveram assim. Então elas reproduzem aquilo que elas aprenderam. É muito da formação que elas tiveram, né? E a gente aprende a comparar desde pequeno, você está sendo comparado, porque na escola você está tendo uma nota boa ou nota baixa, o outro teve nota maior. Então você está Sim. sempre tendo um referencial ali para se nortear. E às vezes se perde em como qualificar esse referencial. Exatamente isso. A gente tem mais participações aqui no Facebook. E aí você que está nos acompanhando pode mandar também. Você já se comparou com alguém? Como que é essa questão da comparação na sua vida? Estamos no Facebook da TV Mundo Maior. A gente recebeu aqui uma mensagem da Mônica Caetê. E ela diz: eu desejo que Deus guie nossos passos, aumente a nossa fé, nos livre de todo mal e renove as nossas esperanças. Amém. Bom dia, ela que é de Natal, Rio Grande do Norte. E também temos uma participação muito interessante, que é da Liliane Tosta. Tenho 47 anos e a vida foi me lapidando. Uma das coisas que eu me libertei foi a comparação. Vivo minha vida em paz, construindo minha vida de acordo com o meu esforço. E ela até continua aqui. Agora tenho que aprender a lidar com pessoas que convivo, que fazem comparação, inclusive comigo. Sou formada, pós-graduada e vou voltar a estudar. Olha que situação interessante, Fê, para a gente também trazer aqui para nossa conversa. A Liliane conseguiu lidar com a comparação que ela fazia com as pessoas. Porém, pelo que ela trouxe na mensagem, ela tem que lidar agora com pessoas que convivem com ela, que fazem comparação, inclusive se comparando com ela. Isso também é muito comum de acontecer, né? E aí, como lidar com essa situação? Eu acredito que você tenha passado por isso, por exemplo, com os temários. Porque é uma habilidade sua, um conhecimento bacana que você tem, que você passava, e tinha gente que não conseguia escrever 3 linhas, né, de um temário. Como lidar com essa situação? Sim, aí precisamos do temário só para adicionar, eu não fazia sozinho, né? Claro. Tinha claro. a Ju, a Juliana e o Brandon, que fez os 2 primeiros, e o Vande, que fez o último comigo, né? O terceiro. Exato. E aí a gente compensava as habilidades que cada um tinha, né? Eu tinha muitas ideias, mas a parte da escrita não era minha praia, não escrever de uma maneira que as pessoas fossem ler e gostar, né? Ser mais acessível. A gente pensava nos marketing ali Sim. pra ganhar. Mas lidar com a comparação do outro é um pouco difícil e mexe muito com o nosso ego, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Tipo, se a gente vai se diminuir o nosso ego, ou a gente vai aumentar o nosso ego, ou a gente vai como a gente vai lidar com essa pessoa que tá comparando? Se tá nos fazendo mal, como a gente vai conseguir abordar e falar, não, olha, eu não gostaria que você fizesse mais isso, e ser mais assertivo, né? Nas nossas colocações, na nossa posição. Se é uma amizade boa, vai se compreender e pronto, vai se resolver essas questões, assim. Eu acho que é mais fácil lidar assim, de uma maneira aberta, do que a pessoa não ter que adivinhar o que tá se passando dentro da gente, né? Ah, isso sem dúvida, né? A gente recebeu uma outra mensagem aqui, Fê, que é muito interessante. Outro ponto que a gente pode levantar. É do Gil Marco Antônio, de Osasco. Ele mandou aqui: bom dia, Júlio. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Gil. Ao meu ver, não devemos comparar os problemas das pessoas, dizendo que o seu problema, sua doença, não é nada em relação ao do outro que é maior. Pessoas assim passam uma mensagem desumana e simplista. Não vão a fundo nas questões, ao considerando que se a pessoa se queixa de um problema, a situação não está em ignorá-la com esse tipo de observação. Cada um é um ser individualizado e merece respeito. O que isso nos remete? Empatia, né? Você comparar o seu problema com o problema do outro é um pouco complicado, né, Fê? Porque aí você diminui. Ah, não, isso aí que você está passando é nada. Na verdade, o que eu estou passando é muito pior. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ou como que você entende essa situação na nossa vida? Eu acho que eu cometo essas gafes às vezes, sendo bem Olha honesto. só. Porque, por exemplo, não sou uma pessoa muito emotiva. Uhum. Então, vejo algumas pessoas dando resposta emotiva e falo, mano, pra que tudo isso? Mas eu tento pensar nessa questão da empatia mesmo, desenvolver esse lado, né, esse olhar do outro, do problema do outro. Até que o meu TCC, fazendo um parênteses, tipo, foi sobre resiliência em relação ao luto, né? Sim. Pessoas que sofrem luto ou a morte de alguém e como os resilientes passam por isso.
Sim. Se tem alguma forma de maneira... Porque sempre tem aquela questão, tem as fases do luto, né? A negação, raiva, depressão e tal. Tem a aceitação. Mas os resilientes passam igual, não é? Então, tem algumas diferenças. Mas a grande diferença são várias outras coisas, recursos, habilidades que elas têm, que conseguem fazer elas suportar esse processo de uma maneira melhor. Né? Tem inteligência emocional, tem um grupo de relação interpessoal muito bom, que consegue dar um real apoio para elas. A condição financeira influencia muito. Por exemplo, se morreu o pai ou a mãe, né? Tipo, era só mãe solteira e tal, e que sustentava tudo, e morreu ela, perdeu toda a parte financeira. Sim. Então, a desestruturação da família é muito maior, então os impactos são maiores, mas os resilientes conseguiam passar por isso melhor, né? Então, eu tentava entender por que eles passavam por isso melhor, ou por que quem não passava, o que acontecia, né? Como conseguir mudar isso. Sim. É possível desenvolver resiliência nesses casos? E, tipo... Esse é um tema interessante pra gente trazer aqui no Juventude Maior também, falar de resiliência. Boa. E aí, como que a gente pode entender então isso, Fê, né? A gente se compara e compara a nossa dor com a dor do outro, mas não tem um parâmetro, né? Não tem uma régua que eu consiga medir a sua dor para comparar com a minha. Não tem no nível subjetivo qualitativo, né? Assim, não tem como a gente mensurar qual o problema maior, né? É o problema daquela pessoa, né? Tipo, você naquela condição faria a mesma coisa, não faria? Né? Eu não consigo. Você não tem muito controle sobre isso também, né? Aquilo que está acontecendo. Agora, a gente estava falando também muito aqui da questão do jovem, né, Fê, na adolescência. Os pais comparam, né? Compara a gente com outras pessoas. Mas também tem uma época que a gente chega na escola e a gente acaba se comparando. Então, você tem ali colegas e tudo mais, como a gente falou aqui, que já sabe o que quer fazer da faculdade, ou às vezes é mais alto, mais forte, mais bonito, joga futebol bem e chama a atenção das menininhas. E aí a gente se compara porque a gente não tem nada disso. Como que um jovem pode se blindar desse comportamento? Você levantou um ponto aí que a inteligência emocional é bem por aí, né? Sim, eu acho que pra mim a inteligência emocional é um dos tópicos que eu mais pretendo estudar ainda mais, assim, que é essencial. Até que o nosso grupo de jovens lá no centro que eu faço parte, né, no Jefa, Sim. Um dos focos do nosso grupo é esse, né? Tipo, a gente não fica estudando, questionando e debatendo sobre perispírito, chakras, né, centros de força. A gente pensa como o espiritismo pode ajudar em desenvolvimento da inteligência emocional. Olha, então, que tipo, legal. Porque tem eu que tava fazendo faculdade de psicologia, o Vande faz faculdade de psicologia, o Márcio, que é um médico que foi para a área da psiquiatria, ele trabalhou muitos anos na Cracolândia, então é médico de consultório de rua, né? Sim. Que é uma experiência única, assim, bem interessante, uma população bem complicada de trabalhar. Então a gente tem várias influências, né, dessa área, então acabou direcionando para isso, porque juntou um grupo de amigos que é voltado para isso. Então a gente trabalha bastante com inteligência emocional. E eu esqueci qual era a pergunta inicial. A pergunta é como que o jovem ele pode se blindar dessa situação de comparação. Eu acho que se conhecendo, o autoconhecimento é a chave, assim. Boa. Eu até sugiro um livro que eu sou introvertido, né? Não tenho essa parte de comunicação, então nunca consegui apresentar em público, estar aqui, embora não esteja pessoa, imaginando que pessoas estão ouvindo, não rola. Tá assim, sendo uma quebra de paradigma na sua vida. Totalmente, assim. Boa. Eu sempre me exponho para tentar desenvolver melhor essa área, que a gente pode aprender e desenvolver essas habilidades. Mas eu não preciso fazer igual ao outro. E isso é autoconhecimento também, né, Fê? Acho que isso você trouxe, então, de uma maneira prática, o autoconhecimento anti-comparação. Né? Você faz para se desenvolver, para melhorar, mas sem tomar uma outra comparação. Sim, tem um livro que eu gosto muito que é O Poder dos Introvertidos. Acho que eu li em inglês, é Quiet. Dos silenciosos, dos quietos, o poder dos quietos. Né, tipo, Quietos, o Poder dos Introvertidos, da Susan Cain, eu acho. Tem um vídeo TED dela muito bom, assim, né? De colocar o Poder dos Introvertidos, aparece. Legal. E ela fala muito disso, né? Tipo, como a nossa sociedade é moldada para os extrovertidos, né? Os extrovertidos, eles têm uma certa vantagem nesse sentido, de conseguir se aparecer, se destacar, porque é a característica da personalidade deles. Eles veem o mundo e interagem com o mundo dessa forma.
E eu não interajo muito dessa forma, então tinha muita dificuldade. Fazer seminário na faculdade, na escola, para apresentação, tudo que tinha que sair na frente Travava. não rolava, assim. Então era um fiasco. Não que eu fosse ruim, só que eu nunca fui ensinado a fazer do meu jeito. Sim. Encontrar a minha forma de fazer. Tem que fazer igual o extrovertido. Não consigo fazer igual o extrovertido. Né? E depois que eu entendi isso, fica As mais coisas fácil. ficaram mais tranquilas pra você. Porque a cobrança é menor, né? Não preciso fazer daquele jeito. Isso é um ponto importante da gente levantar, a questão da cobrança, né? O quanto a gente se cobra pra fazer algo que ninguém nunca pediu pra gente fazer, na verdade. A gente tem aqui mais participações chegando, o pessoal tá no Facebook, a Janete Pires, também a Toninha de Lima, que é do Paraná, divisa aqui com São Paulo, Ivone Cardoso, bom dia. E a Antônia Martúria, ela mandou o seguinte: bom dia, faço muito isso com os meus filhos, mas, no entanto, a gente faz isso porque nós, pais, queremos só o melhor para os nossos filhos, porque a gente faz tudo porque queremos que eles não repitam o que a gente fez na vida. E ela complementa aqui: adoro muito vocês, tenho 55 anos, mas escuto muito tempo, estou aprendendo muito com vocês, são luzes, sou de São Miguel, Centro Espírita Jardim da Esperança, beijos de luz. Obrigado, Antônia, pela sua participação. É bem o que a gente estava falando, né, Fê? Muitas vezes os pais acabam trazendo essa questão da comparação porque eles querem o bem para os filhos e porque foi a formação deles. E como que a gente pode entender, então, essa questão, né, de você ter um comportamento que busca um fim positivo, mas, na realidade, isso pode ser muito mais negativo, né? Eu gosto muito do ditado popular: de boas intenções o inferno tá cheio, né? Boa. Tipo, né, a vivência de cada um é única. Então, a mesma coisa que você passou, seu filho não vai passar, né? Ou minha mãe não vai passar por uma coisa que eu tô passando. A maneira que eu vejo é de acordo com a minha história de vida pessoal. Sim. Eu aprendo, tipo, minha mãe é muito mais emotiva, eu sou bem menos emotivo. Então, eu não vou ter a mesma relação com aquilo. Com aquele evento, com aquele contexto. E... óbvio que deve se procurar, né? Tipo, sempre tentar fazer o melhor pros outros, pro filho, pra mãe, pra Sim. quem que for. Mas... já pensou em perguntar? Que acho que, tipo, a gente pensa muito, tipo, o que eu gostaria, o que o outro acha que você gostaria, e, tipo, tudo isso, mas fica tudo subentendido, Sim. né? Tipo, o que você acha disso? Tipo, colocar em papel, escrever, falar claramente, objetivamente, né? Sim. Eu acho que é uma forma de isso ser diminuído. Entender, porque gosta, porque não gosta, quais são as questões dos outros. Vai ter uma questão mal entendida que se resolve e, tipo, beleza, continua a comparação, mas é uma questão de motivação para demonstrar, né, caminhos, oportunidades, formas. Mas isso tem que ficar claro desde o começo, né? Sim. Os pais, acho que na maneira de falar. E hoje também não é nada difícil você entrar no Google da vida e pesquisar ali: comparar o meu filho é positivo ou negativo? Vai encontrar um monte de artigo, um monte de texto falando sobre isso. Falando em Google, Fê, a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Em 2019, um dos termos, você falou que foi o terceiro, né? O terceiro termo mais buscado no Google foi, aqui no Brasil, viu? Como fazer as pessoas gostarem de mim. Olha que interessante. Isso aqui revela uma necessidade muito grande de aprovação, né? Eu quero trazer um ponto também que tem muito a ver com a vida, né, dos jovens, que são as redes sociais. A gente entra lá, aí vê a foto de uma pessoa que tem um monte de curtida. Essa pessoa é super querida e adorada. Aí você coloca a sua foto e dá 5 curtidas. Uma é da sua mãe, né? E uma é da tia do interior, que fala: ai, filho, tá lindo, parabéns. Você colocou uma foto nada a ver com isso, né? E aí, como que a gente pode entender isso, né? O quanto que impacta a vida de um jovem quando ele começa a se comparar de uma maneira muito mais intensa e rápida pelas redes sociais. Porque o tempo todo a galera tá postando. Se a gente entrar no Instagram aqui, tá lotado de foto de gente na praia, na Disney, na Europa, etc. Como que é isso, Fê? Acho que eu volto na inteligência emocional. Isso revela a necessidade de se desenvolver inteligência emocional, né? De se estudar e se buscar por isso. Eu acho que até uma coisa que é muito... tem uma notícia em algum jornal faz acho que um mês, né? Em dezembro, final de dezembro, saiu uma notícia do jornal mostrando que as empresas estão mais preocupadas com inteligência emocional, né? Tá aumentando essa demanda, essa busca por inteligência emocional, porque, beleza, os funcionários sabem qualificação técnica, mas não sabem lidar entre eles, não sabem junto coordenar uma atividade
Trabalho em né? equipe, né? Não conseguem. Então, a parte técnica, às vezes, estão entendendo, mano, isso a gente consegue ensinar, isso é fácil, mas a inteligência emocional é bem mais difícil, Sim. né? Lida muito mais tempo. A pessoa vem com um vício de 23 anos, 24, 25 anos, né, de vida, com uma maneira de se relacionar com as pessoas e com ela mesma, né? Sim. Isso é um reflexo de como ela se relaciona com ela. Que depois de um vício de 25 anos de relação, como você mudar esses 25 anos? Então, a gente mudar isso é muito mais difícil. Então, trabalhar essa área e como a pessoa gostar de mim, eu acho que como é a terceira questão mais perguntada no Google, no Brasil, isso eu acho que demonstra, sintoma muito claro do que está acontecendo, né? As redes sociais, eu acho que elas só refletem aquilo que já existia, só que ela potencializou isso por... Até que o Instagram não mostra mais as curtidas, né? É, eles Ou o tiraram. número. Exato. Mas eu não sei se isso sinceramente faz diferença, né? Acho que tem que ser estudado agora que mudou e alguém estudar seriamente, pesquisar, né? Codificar esses dados, mas eu não consigo ver, tipo, a rede social como criou isso. Eu acho que sempre existiu. Até que, Sim. tipo, a gente não aprendeu isso e a gente busca por isso porque ninguém sabe. Depois que é uma questão sempre perguntada. Então, porque não é ensinada. Mas se busca é por isso. Então, acho que tem uma demanda aí meio reprimida porque tem oferta. Tem ninguém oferecendo. Sim. Se a gente for comparar mesmo, por exemplo, nos anos 90, que era mais ou menos ali que a gente era criança. Os nossos pais, de certa forma, eles se comparavam com quem? Com o artista da novela, né? Com o apresentador de programa de auditório, ou com um esportista também. Só que o que acontece? Você vê o artista da novela quando? Só na hora da novela. Aí tinha um outro lugar que você podia ver também, que eram nas revistas. Que ainda tem, né? As revistas de famosos e tal. Então você acaba se comparando. Só que eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é a intensidade disso. Então a gente passa muito mais tempo no Instagram, no Facebook, do que a gente passava vendo revista de fofoca e de famosos. E o outro é a distância. Então quando você se compara com aquele ultra famoso ator da Globo, você sabe que tem uma distância muito grande. Então é quase surreal. Você só se compara assim, seria legal ter esse iate, essa ilha que ele tem. Mas eu sei que não vou conseguir. Outra, que é o que eu vejo que acontece agora na rede social, é você se compara com uma pessoa normal, com um amigo, com um colega, um primo, enfim, alguém que está próximo de você, que é uma realidade possível de se alcançar e num ritmo frenético, né? Porque é o que a gente comentou. Se a gente atualizar o Instagram, o Facebook ou alguma outra rede social agora, a quantidade de informação que vai chegar é muito grande. E aí você tem um acúmulo de coisas na sua cabeça. Isso também prejudica, né? Acho que até mais... Essa é mais difícil porque são pessoas ali que são seu meio comum, né? Seu grupo de amigos, aquele que, tipo, com quem você se identifica. Então, a gente tem uma relação de afeto, né? Tem afeto de verdade para essas figuras. Isso impacta mais, né? Tipo, o que ela vai te falar vai impactar muito mais do que uma pessoa... Beleza, tem milhões de seguidores, mas você não sabe quem é, não tem nenhuma ligação com ela. Exato. Então, por isso que impacta mais, né? Acho que essa transforma mais uma dificuldade. Mas pensando em comparação, porque eu tenho que querer ter as mesmas coisas. Tipo, eu não penso em ter um iate, uma ilha. Por que eu quero ter uma ilha, Pra né? quê? Pensa no gasto disso, né? Né? Desnecessário. Eu posso, tipo, querer fazer uma viagem, ter acesso às coisas, né? Que acesso a um passeio de iate deve ser interessante. Uma experiência boa, né? Sim. Mas não ter isso como foco de vida, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. E as pessoas pensam... Uma comparação, acho que muito fácil que me veio na cabeça pensando nisso principalmente no Instagram, foto, né? Que é o biotipo, né? O corpo da pessoa. Exatamente. Que é um tema mais delicado, mais complexo. Que, às vezes eu acho que romantizam demais a obesidade, que isso é um problema grave, né? Apesar de ter uma série de comorbidades, problemas de saúde, doenças diversas, a qualidade de vida é péssima. Não é que tem que aceitar, que você tem que gostar. Eu acho que são conceitos também diferentes que as pessoas começam misturando. Mas que aí essas comparações são mais difíceis porque impactam em um monte de coisa. Então, eles são bem mais complexos, né? Os transtornos alimentares, entre outras coisas. E isso, acho que para a vida do jovem, né? Do adolescente, acaba pegando um pouco mais porque é o nosso ápice de beleza também, né?
Ali, na adolescência, a gente, pelo menos eu digo por mim, era bem feinho, bem estranho, esquisito, né? O tempo faz bem, às vezes. Ajuda, né? Aí a gente vai dando uma melhorada com o passar do tempo, até que chega um momento que, naturalmente, os efeitos da idade começam a aparecer, né? Na pele, no rosto e tudo mais. Mas nesse período de juventude, que teoricamente a gente tá no ápice, a comparação talvez seja até maior, né? É porque eu acho que é uma das questões que envolve, né? Mas, tipo, eu penso muito o que a pessoa faz por isso. Tipo, beleza, você tem esse objetivo, o que você tá fazendo objetivamente Sim. pra isso, né? Concretamente. Tipo, que começa a envelhecer, a parte física vai decair, cognitiva vai decair, tipo, tem um decréscimo em todos os níveis, né? Multiplicação das células, então vai ficando enrugada, flácida, Sim. tem os produtos, tal, que você pode cuidar, plásticas e tal. Mas como você age e planeja pra isso? E um dos problemas é não pensar em longo prazo, pensar só no imediato. Acho que também são... Beleza, isso pode ser interessante agora, mas daqui 10, 15, 20 anos é sustentável, Qual o efeito disso, né? Tipo... Então, essa comparação, beleza, hoje, mas pra frente... Como que vai ser, né? A gente teve uma participação aqui do Luiz Tironi. E ele mandou uma pergunta muito interessante. Obrigado, Luiz. Um abraço pra você, pra todo o pessoal por aí. Ele perguntou aqui: como trabalhar em nossas mocidades espíritas essa questão da autoafirmação e o grande número de jovens com situações de depressão e doenças emocionais? Ninguém melhor pra responder isso do que nosso futuro psicólogo, Felipe Pequeno. E aí, Fê? Posso falar, tentar não pensar em palavras técnicas, tipo... Sim, de uma maneira simples, né? É. Mas pensando, nos comportamentos, que eu gosto... A psicologia ela é dividida em várias abordagens, né? Pra quem não sabe, tem a psicanálise, que é a mais famosa, assim, que é o inconsciente, o Freud, o id e tal. E tem a análise do comportamento, que não é tão famosa, porque ela usa algumas palavras muito específicas. Acho que é um péssimo marketing pra análise do comportamento. Mas eu gosto muito dessa abordagem. Na verdade, é a que eu estudo mais, não sei nada de psicanálise. Eu fiz pra ser prova e capô. Enfim, né? Mas quais são os comportamentos, né? Assim, o que você vê de fato, né? Pensar, existem vários tipos de depressão. Depressão não é tudo igual, né? As pessoas pensam que depressão é aquela pessoa que fica na cama, largada, e tipo, não... E essa é a clássica, né? Depressão maior e tal. Pensando nessa visão, a pessoa não tem autoestima, ela não tem um sistema de reforço pra ela, de gratificação. Nada que ela faz é recompensado. Então, pensar nessas autoafirmações, tipo, demonstrando coisas de maneira positiva, olha, você fez isso, você conseguiu. Né? Na faculdade eu atendi uma pessoa que falava muito, quem faz os estágios, que ela não reconhecia as coisas que ela fazia. Ela não reconhecia as tarefas que ela executava e pensava que só podia ser reconhecido coisas muito grandes. Que ela sempre comparava, não, se eu fizer tipo, uma grande loja, um bolo pra uma festa, muito, tipo, ela era confeiteira e tal, então... Essas questões, tipo, muito grandes. Mas pensar que, tipo, mano, ela cuidava da casa inteira, fazia tudo pros filhos, pro marido. Fazia um monte de coisa. Então, se eu pensar que essas coisas, mano, tem valor, se você deixar de fazer, ninguém vai comer. Sim, então, vocês comem só porque você... Então, reconhecer as atividades, as coisas que eles fazem, e incentivar que eles, viu, vocês têm capacidade, vocês podem fazer mais. Boa. E o muito importante da mocidade, que eu acho que a maioria do meu grupo de amigos, né, o próprio Júlio eu conheci na mocidade. Sim, é verdade. Né? Quase todos, assim, que eu conheço são de mocidade, então que a gente forma um grupo de amigos, né? Um grupo de relação interpessoal muito saudável. E a mocidade tem esse papel que influencia muito, né? Pra ajudar na depressão, que é ter um grupo de convivência saudável. Sim, um vínculo social, né? Com as pessoas. Super importante. Boa, então dá pra trabalhar tudo isso na mocidade. A gente tem aqui mais participações. A Andréia Bruno, bom dia. Rebeca Getter, parabéns. A Deise Mansano, nossa querida comunicadora, bom dia, beijos. E também a participação da Surama Vieira Pinto, Júlio, beijos de Magé, beijo para toda a galera de Magé. Nós temos uma participação, um áudio que nós recebemos de um ouvinte que é Idel Andrade, lá de Itapipoca, Ceará. Vamos ouvir. Bom dia, meninos, que alegria e que presente estar ouvindo vocês nessa manhã de sábado. E dizer que, na verdade, a gente já teve uma evolução aí, né? Porque tem muitos jovens também, enfim, muitos adultos também que estão nas suas profissões atuais, mas que
eram derivados, por exemplo, dos planos traçados pelos seus pais, não é? Desde o início, desde o berço, não é? Que já vinham com traçados para o filho ou para a filha, né? E que muitas vezes esses profissionais têm problemas psicológicos ou emocionais muito abalados porque de fato não seguiram aquilo que queriam, né? E hoje a gente já vê uma evolução no sentido de que os jovens já sabem, né? Ou as crianças já sabem de fato o que querem, o que vem fazendo na Terra. Então não ligam muito para que o plano do pai, enfim, ouvem, né? Ouvem os planos e tal, mas estão seguindo as suas próprias consciências. Idel, muito obrigado pela sua participação, grande abraço. E levantou um tema super importante, né, Fê? As pessoas, os jovens, né, que acabam tomando a decisão da profissão por comparação com os próprios pais. Isso é muito comum de acontecer, pelo menos era, né, há um tempo atrás. Não sei como que tá hoje isso. Eu acho que ainda é. É que assim, tem um amigo que é do interior, ele fala muito, tipo, quem é de São Paulo, acha que a vida é São paulo. Tipo, É verdade. A gente não... É um recorte, né? Que a né? gente E faz. não é igual. Minha mãe agora se mudou, tá morando no interior, tá morando em Piracaia, uma cidade de 25 mil habitantes. Olha né? Tipo, só. é Pequenininha. perto de São Paulo, é 2 horas aqui de São Paulo, mas é totalmente diferente, totalmente rural, o sotaque já é Sim. muito forte, né? E a realidade é bem diferente lá. E, tipo, uma coisa que ela percebe muito, que ela é professora na escola, que a maioria das pessoas nunca saíram da cidade. Tipo assim, foram em Atibaia ou Bragança, são cidades vizinhas, né? Sim. Mas nunca vieram pra São Paulo, então elas não têm noção do que existe, assim. Então, pra gente, nossa referência aqui em São Paulo, por exemplo, pode ser mais dinâmico, porque a gente tem muito mais influências, Sim. mas pensar em contexto mais Brasil todo, eu acho que isso deve acontecer ainda mais forte, ainda mais pensando nas condições financeiras, né? Que em São Paulo é diferente do... Tipo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, São né? As grandes capitais, assim, eu acho que metrópoles, né? né, sai um pouco desse padrão, mas a maioria das pessoas não vivem nessas regiões, né? Você vê o próprio Idel, né? De Itapipoca, Ceará. Então, certamente é diferente dessas grandes metrópoles. Sim, mas acho que tem tendo mudança porque as redes sociais quebraram barreiras essenciais, assim. Que antes a nossa referência, a única referência de informação era o jornal na TV, jornal impresso. Hoje a gente sabe as informações na hora ali no celular, muito mais. Então isso quebra as barreiras, isso consegue você pensar mais rápido, ter mais acesso a mais informações. Porque antes eu não tinha acesso à informação. Tipo, imagina fazer meu TCC indo em biblioteca. Tipo, Nossa. fiquei em É casa. impensável um negócio desse. Eu ficava pensando, nossa, como eles faziam? Não, e às vezes a gente tá ali estudando, fazendo alguma coisa aqui mesmo, né? No programa, a gente já pega o celular, já pesquisa na hora, já vê as informações. Muito mais fácil, né? Sim. E eu acho que essa questão da busca do emprego que ele fala, da sua área, porque eu acho que os empregos estão mudando, né? Sim. Você não tinha muitas opções para sair em própria faculdade. Hoje tem muito mais opções de faculdade. Que antes tinha, era o quê? Medicina, direito, Engenharia. engenharia e só. Tipo, assim, Eram poucas Poucas outras- opções, né? e quem fosse fazer outra coisa, tinha pedagogia, né? Que tinha um magistério, não sei. Psicologia mesmo, né? Mas não era tão tradicional, eu acho. Sim. Né? Até que agora, psicologia na USP, por exemplo, é mais concorrida que medicina. A nota de corte ainda é menor, Olha mas só. a condição de candidatos por vaga é maior. É maior que medicina. de medicina. Você vê como as coisas vão mudando, né? Tem uma pesquisa da Dell, a gente estava conversando aqui fora, antes do programa, sobre isso, né? Da Dell Technologies, que eles fazem uma pesquisa sobre o futuro, né? E essa pesquisa apontou que até 2030, 2035, 60% das profissões que terão lá não existem ainda. Ou seja, as crianças de hoje vão trabalhar com uma coisa que não existe, talvez até em faculdades, né? E cursos e conhecimentos que também não foram ainda parametrizados para a educação, para uma faculdade e tudo mais. E isso é um ponto para a gente pensar cada vez mais, né? A gente tem aqui uma participação da Clarice Bertanoni Miura. Parabéns, meninos. Lindo programa. Namastê. Muita luz e entendimento. Abraço fraterno. Um ótimo tema esse da comparação. Pois fazemos isso todo o tempo e achamos que está certo, só que não. Às vezes faz bem e até ajuda, como a gente já trouxe aqui no programa, né, Fê? Agora, já estamos chegando quase ao fim do nosso programa e eu queria trazer um último ponto que eu acho que é um ponto importante, né? Você que está aí acompanhando pela Rádio Boa Nova TV Mundo Maior sabe que a gente traz aqui muito conteúdo espírita para você. São 24 horas no ar trazendo esse conteúdo para você. E
tema da comparação, a gente também pode trazer para o movimento espírita. É muito comum, você já deve ter ouvido isso várias vezes, inclusive em mocidade, que a gente se compare com os grandes missionários espíritas, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, o próprio Allan Kardec, né? E até Jesus também. Só que, o que acontece? Geralmente, essa comparação nos mostra inferior a essas pessoas. E isso pode gerar uma idolatria, uma baixa autoestima e uma zona de conforto também, que a gente fala, não preciso ser igual ao Chico, ele era muito evoluído. Você já ouviu isso, Fê? Como lidar com essa situação? Eu acho que autoconhecimento é sempre a regra. Mas já ouvi, óbvio. Eu acho que eu já falei, provavelmente. Eu já falei várias vezes. Né? E antes eu até concordava com essa frase, tipo... Ele é muito famoso, tipo, você escuta muito em palestras, assim, pensar o que Jesus faria nessa situação. Sim. Não é Jesus nessa situação, é você, né? Tipo, você não é ele não é você, vocês são diferentes. Então, tipo, óbvio que eu entendo o contexto, entendo qual é o ensinamento, como deveria se agir nesse contexto, em questão de forma íntima, né? Em evolução, óbvio, tem todo esse contexto por trás, mas não é ele, tipo, você não é ele, né? E a missão de cada um é uma, tipo, o Chico Xavier veio uma missão, um propósito. Qual é a sua missão na Terra? Exatamente. Então, o que você tem que realizar aqui? Pra que você veio? Então, eu penso muito mais nisso. Tipo, eu sei pra que eu vim, mas eu acho que eu sei. Na minha cabeça aqui, eu tenho uma ideia pra mim. Né? Pelo menos eu aceitei pra mim como fosse. Então, é ela que eu levo e é pra isso que eu busco agir, né? Então... Boa. Acho que vai muito por esse caminho, né? A gente acaba se comparando, mas você vê, era uma realidade diferente, né? O Chico nasceu em 1910, lá no interior de Minas. Ele teve uma outra formação de vida e a gente esquece do que ele viveu antes, né? Todas as trajetórias dele antes. Na própria reencarnação, né? O filme, embora mostre brevemente, né? Não foi tão fácil, né? E tipo, as pessoas veem um filme... Eu gosto muito do exemplo que eu vi, que é... As pessoas gostam de ver o filme pronto. Não ele sendo feito. Que dá um trampo, hein? Você que sabe aí dos filmes, mas acho que é muito isso. Tipo, a gente vê o Chico Xavier pronto, né? Isso é tipo versão final, que exemplo pra gente. Mas, né? Os grandes palestrantes, não precisa ser tipo, só no meio espírita, mas tipo, nas áreas, né? Tem uma ONG que eu gosto muito, que ela trabalha muito isso, e tipo, a pessoa que toca essa ONG, ela, mano, tá um trampo do caramba, e ela tem toda uma dedicação. Mas eu vejo ela hoje, a ONG funcionando, bonitinha, certinho, mas até chegar nesse nível, né? O trabalho que deu pra chegar ali, né? Uhum. Muitas vezes a gente se compara, e esse é um ponto interessante a gente trazer agora já no encerramento do programa, e a gente se compara só com a versão final, como você colocou. Achei legal isso que você trouxe, Fê. A versão final é essa, e eu não tô igual a essa versão final. Mas e o trabalho que a pessoa teve para chegar até ali? E aí a gente pode colocar várias pessoas, né? No meio espírita e não espírita também. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, Fê. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi bem legal. Foi bem legal. Você trouxe vários conhecimentos interessantes para compartilhar com a gente. E eu quero também agradecer você que participou, que esteve aqui conosco, mandou sua mensagem e que também pôde aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante. Agradecendo toda a equipe técnica que esteve com a gente, Valdir, a Fê, também a Verinha, que proporcionou que este programa chegasse na sua casa. Um grande abraço e semana que vem tem mais Juventude Maior. Fiquem com Deus. Você acompanhou Juventude Maior.